Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e feliz 2022 para você que está assistindo agora no começo de 2022, né? Se você estiver assistindo em 2030, feliz 2030 para você também, tá? Então vamos lá, ó. Discussãozinha bem legal para a gente começar o ano falando sobre coisa boa, falando sobre decisões, né? Que caminhos devemos seguir na nossa vida. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, likezinho aqui, ele é obrigatório, tá? É obrigatório. Para assistir o vídeo, tem que ter o likezinho aqui embaixo, tá? E caso você goste do nosso conteúdo, eu já lhe convido de agora a se inscrever no nosso canal, clicando aqui nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, né? Se inscreva e também, claro, apertar no sininho para você receber notificações no seu aplicativo quando tiverem novos vídeos, tá? Que vai ter vídeo toda hora com dicas legais para você, tá? Então vamos lá, ó. Você tá aprendendo programação, você tá começando a olhar o mercado, a ver oportunidades, a procurar o que fazer para você conseguir transformar o seu conhecimento em código em dinheiro, né? Óbvio, isso é o objetivo final de a maioria, né? Não todos, mas a maioria das pessoas que querem programar ou que estão estudando sobre programação, né? Querem ganhar dinheiro como programador, obviamente. Então vamos lá. Quando você decide fazer isso, ou quando você começa a observar um pouco mais atentamente o mercado como um todo, vai bater, e aí isso obviamente que vai bater em todo mundo bate, a dúvida. O que é melhor? É melhor eu seguir numa carreirinha tranquila, trabalhando para uma empresa só, fazendo lá todo dia, cuidando do sistema, cuidando, enfim, das demandas daquela empresa, né? E ganhando lá seu CLTzinho de 10 mil por mês ou coisa do tipo, tá? Ou então, e aí quando eu falo um CLTzinho de 10 mil por mês, eu tô até falando também caso você trabalhe como PJ mais para aquela empresa, tá? O fato é, o que é melhor? Um fixozinho para uma empresa, um fixozinho, eu não vou chamar de diminutivo não, tá? Um fixo normal, porque 10 mil para alguns é muito pouco, para outros é gigantescamente infinito. Então, 10 mil reais como programador para uma empresa. CLT, PJ, isso aí é uma outra discussão. Ou então, você trabalha como freelancer. E aí quando eu falo como freelancer, muita gente gosta de, entre aspas, entre várias aspas, depreciar essa palavra, tá? Freelancer não quer dizer o cara que está fazendo bicos, tudo bem? Você pode ter lá sua empresa com pessoas fazendo, por exemplo, pessoas desenhando sites, desenhando sistemas. Você pode ter programadores trabalhando com você, você pode ser o programador, você pode ter um parceiro que você programa e o cara desenha, por exemplo, a parte de design das coisas, ou você faz tudo, enfim, não importa. O que eu falo é trabalhar para uma empresa só ou então trabalhar para você, em que você que faz as coisas, ou você contrata outras pessoas para juntar, ou você tem uma empresa com vários funcionários, enfim, não importa o nível nem para um lado, nem para o outro, tá? O que é melhor? Você seguir essa carreira tradicional, entre aspas, né? Ou você ser o dono do próprio nariz, por assim dizer. Então vamos lá. Vamos discutir porque isso não é uma resposta fácil, tá? E muito menos isso não é uma resposta que eu vou dar para você aqui e você vai seguir e vai ser feliz. Por isso que a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Então vamos lá. Para você conseguir decidir entre uma coisa ou outra, você tem que primeiro analisar qual é o seu perfil. O que é que você mais gosta, o que é que você mais almeja enquanto pessoa, tá? Como assim? Vamos lá. Tem gente que gosta, por exemplo, de estabilidade. Tem gente que não quer saber de, por exemplo, potenciais ganhos maiores. Então, por exemplo, como freelancer, você tem o potencial de em um mês ganhar 100 mil e no outro mês ganhar 5 mil. Isso em janeiro ganhar 100, em fevereiro ganhar 5. Você tem essa possibilidade, tá? Então, no saldo dos 2 meses, por exemplo, vai ser 105. Se você dividir, vai dar, sei lá, 50 e alguma coisinha, 52,5, né? Para cada mês. Beleza, ganhei 52 mil reais por mês. Não, você ganhou nos 2 meses 52 mil reais. Beleza. Como programador em empresa, você vai lá, vamos supor que seja 10, tá? Você vai lá ganhar em janeiro 10 mil e em fevereiro 10 mil. Simples assim. Então você vai ter uma estabilidade maior, tá? Mas você vai ter um ganho reduzido.
Porque aquela máxima, né, que eu não lembro de quem é essa máxima, mas é aquela máxima popularmente conhecida que para maiores riscos, o potencial geralmente, né, é de maiores retornos também. Então existe essa balança que vai acontecendo. O risco menor, o mais tradicional, o mais estável, geralmente vai oferecer um retorno geral, um retorno médio menor, tá? Então, algumas pessoas preferem esse retorno menor. Beleza, tudo bem, eu ganho menos, mas eu ganho de forma mais estável, com menos, entre aspas, preocupação, tá? Beleza? Se você quer, se você gosta desse tipo de abordagem, pode ser que seja melhor para você seguir como programador de uma empresa só, quer seja CLT ou PJ, enfim, ganhando menos, ganhando um pouco menos, com menos potencial de ganho, né? Mas uma maior estabilidade no longo prazo, beleza? Por outro lado, tem pessoas que, não, tudo bem, eu estou disposto a receber o retorno proporcional ao meu esforço. Ou seja, se eu me esforçar pouco, eu vou ganhar menos. Se eu me esforçar mais, eu vou ter um potencial, isso não é uma certeza, tá? Mas é um potencial, por isso que eu falo essa palavra, de conseguir ganhar mais. Então, eu estou disposto a viver essa instabilidade, porque é uma instabilidade, tá? Com I, tá? Ou seja, no mês eu posso ganhar muito, no outro mês eu posso ganhar menos. Se eu me esforcei menos, eu vou ganhar menos. Se por algum motivo não é apenas esforço igual a resultado, tá? Existe aí um fator aleatoriedade, karma, Deus, sorte, como você queira chamar, tá? Mas existe um fator externo que aí vai, junto com o seu esforço, determinar o seu resultado, tá? Então, tem gente que não tem problema com essa instabilidade, desde que ela consiga se esforçar e ver o retorno daquele esforço acontecendo. Muitas vezes em um emprego, por exemplo, você como programador, você pode se matar em um mês, que você vai ganhar a mesma coisa do outro mês que você levou com a barriga as coisas, tá? Que você ficou empurrando aí as coisas com a barriga. Muitas vezes isso vai acontecer. Então, o seu esforço, quando ele é positivo, né, ele não é respondido imediatamente através de retorno financeiro. Já quando você é autônomo, freelancer, empresário ou o que você queira chamar, o seu esforço, quando ele é positivo, ele geralmente é respondido pelo resultado, por um retorno, quer seja financeiro, quer seja de marca, quer seja, enfim, do que você esteja almejando, tá? Então, isso vem com estabilidade, tá? Isso vem porque você tem que estar no esforço, porque quando você não se esforça, não tem retorno, tá? Historinha pessoal. Eu já trabalhei como CLT, programador como CLT, e há muitos anos, muitos anos atrás, e eu ganhava X. Quando eu saí, que aí eu virei freelancer, eu comecei a trabalhar como freelancer. Na verdade, eu voltei a trabalhar como freelancer, né? Quando eu estava no CLT, ganhava X. Quando eu voltei a trabalhar como freelancer, eu passei a ganhar pelo menos aí uns 2 ou 3x. Então eu ganhava X e eu comecei a ganhar 2 ou 3x, tá? Não lembro exatamente a matemática, mas mais ou menos isso. Era mais do que o dobro, tá? Do que eu ganhava quando eu era CLT. Só que essa mais do que o dobro, ela veio com instabilidade. Em outras palavras, como eu não tinha uma data específica para receber, então, determinado cliente eu recebi dia 20. Teve outro cliente aqui que, no caso, a data de receber ficou 15, depois ficou 10, depois ficou 5. Então, isso, pessoalmente, aí eu estou contando uma história pessoal, tá? Isso gerou um problema de fluxo de caixa. E isso é um dos grandes pontos que a gente tem que, enquanto freelancer, prestar atenção. Fluxo de caixa, tá? Então, isso gerou um problema porque, por exemplo, em tal mês eu tinha lá 5 mil para receber, por exemplo, um número aleatório. 5 mil para receber naquele mês, de diversos projetos ou só de um projeto que eu estava, enfim, 5 mil para receber naquele mês. Só que eu tinha, sei lá, 2 mil de conta, por exemplo, para pagar no começo do mês. Isso significa o quê? Que a maior parte desses 5 mil, vamos supor que seria lá para o dia 20, 25, etc. Ou seja, eu tinha o dinheiro para receber, mas nem sempre eu tinha o dinheiro disponível naquele momento para receber, entende?
Então, isso gerou esse problema de fluxo de caixa. Isso aconteceu de fato, esse problema de fluxo de caixa. Então, isso precisou de uma gestão um pouco maior para que, com o passar do tempo, isso foi sendo resolvido, tá? Mas isso é característica de cada pessoa. Tem gente que não suporta imaginar a sua vida sendo desse jeito, sendo uma vida um pouco mais instável, contudo com um potencial de ganho maior. Beleza, eu posso ganhar mais, mas eu vou ter uma estabilidade maior, tá? Então, não vou enrolar muito sobre isso. Existe essa balança que você tem que botar, e aí só quem pode responder é você, tá? Você tem que dizer o que é que eu prefiro: estabilidade com retorno menor ou instabilidade com potencial de retorno maior. Às vezes você pode ter a instabilidade e o retorno menor, tá? Sendo freelancer. Então, isso pode acontecer, obviamente, tá? Vai depender do seu esforço, de quanto você consegue se esforçar, com, obviamente, né, um esforço inteligente. Não é somente levantar cimento. Não é esse tipo de esforço que eu tô falando. É um esforço inteligente, tá? Então, show de bola, beleza? Espero que isso tenha te ajudado um pouquinho a esclarecer um pouco mais e pelo menos a nortear um pouco mais a sua decisão em seguir para CLT ou PJ, enfim, a seguir como profissional de uma empresa só ou seguir como freelancer, beleza? Maravilha, se gostou, like é obrigatório, já falei no começo do vídeo, né? E se inscreve no canal porque tem várias outras dicas vindo na sua direção, tá? Então, aperta no sininho para você receber quando novos vídeos forem enviados. Então, show de bola, até o próximo vídeo e tchau, tchau!